Shalom, meus amigos e minhas amigas. Nós estamos hoje reunidos aqui, eu e minha digníssima e amada esposa, Jéssica Leônio, para falar sobre como ser a mulher que Deus te criou para ser nesse dia especial, no Dia da Mulher. E eu convidei a minha amada esposa para falar sobre esse tema tão necessário. Meu amor, se apresenta aí para a galera, por favor. Oi, gente, que prazer estar aqui com vocês, participando dessa live nesse dia tão especial. Aproveito para parabenizar aí todas as mulheres que estão nos assistindo. Que Deus abençoe cada uma de vocês nesse propósito tão honroso de ser mulher. Eu não sei se vocês já conheciam a Jéssica, se vocês não conheciam ainda, vocês estavam perdendo muita coisa. E, se você quer live com a Gé aqui toda semana para falar sobre esse universo feminino, para falar sobre o mundo da mulher, sobre a feminilidade bíblica e como, na minha opinião, como nós estamos carentes de gente falando sobre feminilidade bíblica. Se você quer, deixa aqui nos comentários, eu quero live com a Gé toda semana. Deixa aí, ó. Se você não quiser escrever agora, você escreve no final, mas escreve aí agora já para você não esquecer. Eu quero live com a Gé. Topa, meu amor? Escrevam aí uma vez ao ano no Dia Internacional. Não. Meu amor, vamos falar de feminilidade, então? Bora lá. Vamos falar sobre esse universo feminino, sobre os desafios de ser mulher nos dias de hoje, no século XXI. Vamos falar sobre as diferenças entre homem e mulher. Vamos falar sobre o plano original de Deus para a mulher, sobre as distorções que têm acontecido hoje, sobre o adoecimento feminino, por que as mulheres adoecem mais emocionalmente do que os homens, sobre a sobrecarga, sobre o burnout feminino. Vamos falar sobre muitas das dores e das demandas do universo feminino e propor muitos caminhos e oferecer recurso, oferecer ferramenta para as mulheres. Então, meu amor, diga aí para nós. Feminilidade. O que a Bíblia fala sobre isso? Vamos começar do começo, né? Isso aí, vamos lá. Então, lá em Gênesis, no início, na criação do mundo, Deus já começa dizendo, a Bíblia nos relata na criação, de que Deus criou o homem na sua imagem e semelhança, homem e mulher os criou. E aí é engraçado a gente ver de que toda a revelação em Romanos 1:20 diz que toda a criação revela os atributos de Deus, o seu poder. Então toda a criação aponta para o Criador, mas Deus escolheu o homem e a mulher, né, a humanidade, para revelar a sua imagem e semelhança. Só a humanidade, né? Só a humanidade. Nenhuma outra obra da criação revela a imagem e semelhança dele. Exato. E aí toda a criação aponta para o Criador, revela da grandeza dos atributos de Deus, mas a nós, Deus resolveu comunicar. E faz questão de dizer que é macho e fêmea, né? A junção dos dois. Então não é só não é o homem, nem só a mulher. Ele colocou no homem e na mulher atributos que revelam dele. E é importante pontuar para a gente não cair no erro de que nós nunca seremos Deus, nós nunca seremos adorados. É algo que até diz nesse livro aqui que a gente tem lido, do Discipulado Começa com Contemplação, de que o homem nunca vai ser Deus, ele nunca vai ser adorado, e Deus é muito mais do que a gente consegue compreender. Mas dentro dos atributos que ele resolveu comunicar aos homens, que a gente tem essa divisão na teologia, né, dos atributos incomunicáveis, que se referem somente a expressões que só Deus tem, sua onipotência, onipresença, onisciência, sua eternidade. Ele é um ser infinito, então alguns atributos de Deus diz respeito só a ele. E alguns atributos ele comunicou aos homens, e aí dentro do que ele resolveu revelar de si,
através do homem, então nós somos a imagem e semelhança de Deus. Mas é um desejo do coração de Deus que a gente se pareça com Ele, que a gente esteja cada vez mais parecidos com Ele. E aí, ao contemplarmos o Senhor, nós caminhamos. E aí, a importância do papel da mulher e do homem, porque a junção dos dois expressa a imagem e semelhança de Deus. Sem uma feminilidade bem estabelecida, Deus não é revelado. Porque o que revela a imagem de Deus é a feminilidade e a masculinidade juntas, né? É o macho e a fêmea. Quando um dos dois papéis não está sendo executado, Deus de alguma forma está sendo desfigurado, não está sendo revelado, né? Isso. Nós estamos roubando Deus. E Ele escolheu a forma de se revelar a nós, né? Então, Ele escolheu através da mulher e através do homem, através de aspectos da feminilidade, aspectos da masculinidade se revelar. Se eu me torno uma mulher masculina dentro do casamento, a gente não vai ter a totalidade de Deus expressa na família. E aí isso é tão profundo que a sociedade não vai ver Deus através do casal, se eles não são bem posicionados. Os filhos não vão ver Deus através do casal, se eles não são bem posicionados na feminilidade e na masculinidade. Meu Deus. E isso é tão sério, né? Talvez isso seja a raiz de muitos problemas familiares, de muitos problemas sociais, porque Deus não está sendo revelado quando há essa disfuncionalidade do papel de cada um, né? É como se a gente estivesse privando quem a gente ama de ver Deus quando o papel do homem e da mulher não está bem estabelecido e não está sendo vivenciado. Então, Deus não é revelado plenamente como Ele gostaria de ser, como Ele nos criou para fazer, quando a gente não vive a masculinidade e as mulheres não vivem a feminilidade bíblica, né? Isso. Meu Deus, isso é sério demais. E o senso de propósito também, né? Porque Deus colocou nos homens o propósito dele, na família, no mundo, e quando a gente vive um propósito, por exemplo, uma pipoca que é fabricada, é cultivada, vai para a indústria, é fabricada é colhida para dar o milhinho ali para virar uma pipoca, para virar pipoca. Qual é o ápice da pipoca? O clímax da vida da pipoca. É quando ele vai servir, é quando ela cumpre a utilidade dela. É frustrante a pipoca que não estoura, né? Você vê lá o milho, você nasceu para esse momento e você não está estourando, você não está cumprindo a sua função. E é esse senso de propósito que a gente atinge quando nós nos posicionamos nessa identidade basal, né? Porque quando a gente pensa assim, vamos pensar numa mulher hipotética, a gente recebe aqui a notícia, nasceu a Clara nesse dia, a gente recebe a notícia de uma bebê que nasceu. A gente não sabe quais vão ser os gostos da Clara, como ela vai se desenvolver fisicamente, a gente não sabe o estilo, que roupas ela vai usar, se ela vai usar um cabelo comprido, um cabelo longo, se ela vai escolher ser uma astronauta, uma cientista, uma teóloga, uma advogada, uma médica. A gente não sabe nada disso, a gente não sabe com quantos anos ela vai decidir se casar, se ela vai... A gente não sabe, mas uma coisa que a gente sabe a respeito dela é que ela nasceu uma mulher. E quando qual que é a função dela no mundo? É ser uma boa mulher, é cumprir o seu papel, é cumprir o seu propósito. Então é algo basal na identidade de todo ser humano. Eu tenho uma identidade firmada em Cristo e a base dela, do que Deus escolheu e sonhou para mim, no meu propósito como mulher, ser uma mulher. É ser feminina. É ser feminina, expressar a imagem e semelhança dele através da feminilidade que ele colocou em mim. A feminilidade é um propósito de Deus para toda mulher, assim como a masculinidade é o propósito de Deus para todo homem. E quando nós nos privamos disso,
nós estamos nos privando do propósito e isso é muito ruim. Além do fato de que, e principalmente pelo fato de que Deus não vai estar sendo visto como Ele quer ser visto através dessa unidade. É muito forte isso, meu amor. Muito forte. Muito forte. E entendendo então que Deus quer ser revelado por meio dessa complementaridade entre a feminilidade e a masculinidade, a feminilidade precisa ser nutrida, precisa ser cultivada, precisa ser estimulada, tal qual para o homem a masculinidade precisa ser treinada, desenvolvida, porque isso é o propósito. O propósito de Deus para o macho é a masculinidade, para o homem é a masculinidade, para a mulher é a feminilidade, é ser feminina, né? Sim. E tem diferenças anatômicas que provam isso, né, amor? Sim. E assim, só complementando um pouquinho nesse aspecto, a gente não pode cair no erro quando a gente está falando desse assunto em resumir somente o físico, o externo, né? Porque assim, cada mulher tem uma expressão de algo individual. Além dela ser mulher, ela tem uma expressão, porque cada ser humano é único e cada um é diferente do outro. Então, a gente não pode incorrer no erro de criar um estereótipo ali. Criar um estereótipo, uma forma que a gente quer colocar todo mundo dentro e engessar. Porque até na sociedade, uma mulher passa por diversas fases na vida, a solteirice, a vida adulta, a vida jovem solteira, a vida adulta solteira, o casamento, a mãe, com mães já criados, a idosa. No contexto da vida acontecem alguns acidentes, então às vezes tem uma mulher nos assistindo que teve um filho solteira ou que por um acidente se divorciou, mas não precisamos caber todas na mesma forma. E aí é quando entra a palavra de Deus sempre redimindo a nossa história e nos direcionando para viver o nosso propósito nele e revelá-lo independente das circunstâncias que a gente vive. E aí, indo para a questão das diferenças, isso aí se pode dizer melhor, que nós somos muito diferentes. Sim. Começando pela parte mesmo científica e biológica, que aí você fala para nós. Sim, e é interessante, né, que toda a anatomia da mulher, ela, e a gente vai ver tanto anatomicamente quanto fisiologicamente, hormonalmente, o corpo da mulher, ele é todo preparado para a sensibilidade, né? Você pode perceber que os traços são mais sutis, são mais delicados, há mais sensibilidade, a voz é mais delicada, o homem ele já tem a voz mais grave, a testosterona, a virilidade, e além do fato de que se a mulher ela carrega na sua anatomia já maior sensibilidade, o homem ele carrega uma visão maior de segurança, né? Ele transmite mais segurança, por isso os músculos dos homens tendem a ser mais fortalecidos, mais desenvolvidos. E tem uma outra característica anatômica que eu percebo, é que na mulher tudo é voltado mais para o interior. Até a genitália é interiorizada, a mulher gera para dentro, no útero. Então, tudo da mulher, a mulher é mais emocional do que o homem, é tudo mais interiorizado, né? Sim. No útero, o acolhimento do bebê, o tempo de receber esse bebê para ser gerado, tudo é mais interno e é um processo, assim, sim, né? Sim, exatamente. E o homem já é mais prático, já é para fora, de desbravar, de conquistar. Sim, até a raiz das palavras, né? Matrimônio e patrimônio. Matrimônio vem de madre, vem da mãe, que é essa coisa do gerar para dentro, né? Da maternidade, é casa, é aconchego, é lar, é interiorizado, é algo para dentro.
Já o patrimônio é aquilo que é construído a partir daquele ambiente para fora. A genitália do homem é exteriorizada, o homem ele é mais pronto para o sair, ele é mais simples. As coisas são todas mais feitas para acontecer de forma mais rápida, tudo mais simples. No homem, a mulher é muito mais complexa em todos os aspectos, né? A bioquímica, os hormônios da mulher, ela passa por várias fases ao longo de um mesmo mês, porque o homem foi feito para ser mais prático, mais para fora, a mulher para ser mais sensível, mais interiorizada, mas e o homem gera mais do lado de fora, a mulher gera mais do lado de dentro, e é interessante como isso é complementaridade, né? Porque se é só do lado de fora é vazio, e se é só do lado de dentro não expande, não chega onde pode chegar, e aí mostra mais uma vez como Deus fez homem e mulher para a revelação de quem ele é, com um interior e um exterior fortalecido, né? Essa complementaridade, até anatomicamente, fisiologicamente, Deus fez para o cumprimento de um propósito, né? São mundos totalmente distintos na forma de ser, de se expressar, mas não é uma polaridade que afasta, né? Sim, aproxima, né? É uma polaridade que une, que equilibra, que complementa e que revela Deus. E como é lindo confiar nessa soberania de Deus, na liderança de Deus, em estabelecer essas coisas, gente, se deleitar nisso e não deixar escorrer pelos dedos a oportunidade de viver esse propósito na família, porque a expressão de Deus é através da família. E isso afeta os filhos também, isso afeta a forma como o casal se relaciona, como eles se tratam, como eles organizam o lar, a rotina. Então isso afeta diretamente, é um tema essencial. Sim, sem dúvida. E é o que você estava dizendo, né? São distintos, porém independentes um do outro, né? Porque eu preciso, autônomos, né? Exato. E, apesar das diferenças dependentes. Não, as nossas diferenças nos aproximam porque eu tenho o que você não tem e você tem o que eu não tenho. Eu não sou melhor do que você porque tenho o que você não tem, você não é melhor do que eu porque tenho o que eu não tenho, mas nós juntos somos melhores. Eu não sou melhor do que você não é melhor do que eu, mas nós juntos somos muito melhores e eu não tenho dúvida. Eu, particularmente, sem você, não seria nem um tiquinho assim do que sou, porque você me dá essa segurança interior. Você me traz essa sensibilidade que me falta, o seu discernimento, a sua sutileza, o seu cuidado, o seu nutrir, a sua nutrição para mim, para nossa família, para os nossos filhos, esse abastecimento emocional nos faz muito mais seguros emocionalmente, nos faz muito mais estáveis por conta da sua sensibilidade, da sua nutrição, da sua maternidade. Um dá suporte para o outro, né? Exato. Por exemplo, você trabalha bastante, viaja bastante, cumprindo seu propósito, e eu também trabalho bastante de casa, mas eu consigo ser esse suporte para você ir, e você consegue ser esse suporte para eu conseguir ficar, para eu conseguir estar presente, né? E é lindo ver como a família funciona bem alinhada nesse propósito de Deus, e a gente não pode perder isso. Sim. E outro aspecto legal que eu estava pensando, né, dentro disso que a gente estava falando, é que é um traço da criação mesmo, porque a gente vê que Deus criou, ele disse haja luz e separou a luz de trevas. Aí ele disse, criou logo na sequência a água e a terra, separou o seco do molhado, o dia da noite, colocou, né, o sol e a lua para governar cada um deles. Então toda a criação de Deus foi nessa linha de diferenças que se complementam. Sim, que se encontram
para que cada uma possa ser cumprir o propósito, quem é, né? para que tudo funcione Sim, bem. sim. E como um sem o outro é morte, né? É. Porque se houvesse só o sol e não houvesse a lua para governar a noite, seria fatal. Se só houvesse água, não houvesse a porção seca, né? Como essas diferenças complementam e realçam o valor, né? Sim. A minha masculinidade realça o valor da sua feminilidade, a sua feminilidade realça o valor da masculinidade. Mas E o homem e a mulher sozinha, em contextos em que não há um casamento, também expressam para a sociedade, para a família. Um homem solteiro expressa no Exato. lar sua masculinidade com seus pais, a mulher solteira, a mulher ou o homem que decide não se casar, ainda no contexto de sociedade, de família, de igreja, eles conseguem expressar. Sem ser no contexto casamento também. E era isso que eu ia É te útil para a perguntar. sociedade, né? Eu ia te perguntar por quê. Nós temos o privilégio de, pelo menos digo por mim, tenho o privilégio imenso de estar muito bem casado com você. E eu então, né? Coitado, só Deus sabe. Mas tenho o privilégio de ver esse propósito de Deus sendo vivido, mas não é a realidade de uma grande parte dos nossos irmãos e talvez muitas das irmãs que estão ouvindo hoje, por N circunstâncias, não tem essa estrutura de casamento que é a que nós estamos descrevendo. Porém, isso não impede de exercer a feminilidade, né? A falta do outro não me impede de ser quem Deus me chamou para ser, cumprir o né? meu propósito no mundo de acordo com a escolha que Deus fez, né? Que eu nascesse mulher, que você nascesse homem. E mesmo antes de nós nos casarmos, nós já expressávamos isso. Exatamente. No período de solteiro. A feminilidade não vai ser vivida só no casamento, nem a masculinidade só no casamento. Pelo contrário, né? Ela tem que já ser desenvolvida e nutrida antes para que o casamento dê certo. Isso. Né? Muitos casamentos que não dão certo são justamente porque... masculinidade e feminilidade mal posicionados, né? Exato. Então, existe uma feminilidade bem posicionada, que é o que nós estamos chamando aqui de feminilidade bíblica, né? Isso. E existe uma masculinidade bem posicionada, que é a masculinidade bíblica. Falando sobre a feminilidade bíblica, hoje há uma carência de falar sobre isso. E por que você começou a estudar sobre isso? Conta um pouco da sua jornada com esse tema. Por que foi importante para você chegar nesse assunto? Na verdade, foi um assunto que fez muita diferença na minha vida, no entender mesmo essa identidade basal, no entender o meu posicionamento. Estudar sobre o tema feminilidade me fez encontrar assim, um fio condutor para um alinhamento no casamento, na maternidade, na forma como eu encaro o trabalho, porque o meu contexto de família foi ver a minha mãe trabalhando muito. Então, meus pais se separaram quando eu tinha 9 anos de idade, e aí minha mãe trabalhava muito para manter a casa e para ser mãe. E ao mesmo tempo ela sempre foi uma excelente dona de casa, então eu sempre via a preocupação da minha mãe em fazer uma comida fresquinha todo dia, em me ensinar a fazer os trabalhos domésticos, mas por consequências da vida, a masculinidade através do ser pai, do sair, do prover, era expressa, né, na vida da minha mãe, nessa função dupla que muitas mulheres muitas vezes precisam carregar por fatores da vida, né? E no período de faculdade eu fiz direito, e aí no contexto da faculdade também a gente tem até estudando filosofia do direito, estudando questões filosóficas mesmo, é muito enviesado
para a questão dos direitos da mulher, que é legítimo, é uma bênção nós conquistarmos mesmo o nosso lugar, não sermos roubadas naquilo que o próprio Deus deu a nós, de honra, de respeito, de revelar e expressar dele, como nós estamos falando aqui. Mas vai para um lado oposto, vai para um lado de masculinização da mulher, abandonando o lar, abandonando o interno, abandonando a essência e indo para um lado de polaridades que não se complementam mais. Que competem, que afastam, que destroem ao invés de gerar e edificar. E aí eu tinha a minha identidade muito firmada no trabalho, na vida profissional, no ser alguém na vida, sendo bem realizada profissionalmente. Então eu olhava muito para fora. E aí até foi alguns anos de processo. Teve um dia que o Jonatas, eu me formei em Direito, passei na OAB no 5º ano da faculdade, apresentei o TCC, aquela coisa toda, já saí com a carteira e comecei a procurar emprego. E foi em 2014 isso. E aí eu enviei muitos currículos. E aí cada entrevista era uma tristeza quando recebi a notícia de que eu não tinha passado. Aí chegou um dia, ele falou pra mim assim, olha, você, não sei se você vai lembrar disso, mas me marcou, né? Então eu lembro bem. Você não está conseguindo o emprego que você quer porque você idolatra isso. Isso tem um espaço que ocupa o seu coração de uma forma que não é saudável. Aí ele até falou assim, eu tenho certeza que nessa condição, querendo tanto, você arrumando um emprego, você ia se doar tanto que você ia esquecer de mim. Você ia esquecer da família. E realmente, até antes de me casar, eu sempre trabalhei, desde os 15 anos trabalhava, e era um lugar onde eu me doava demais, porque eu via minha identidade nesse lugar. Então, meus patrões sempre não queriam que eu saísse, estavam satisfeitos com o meu trabalho, eu fazia com muita dedicação. Eu lembro um Natal, que era lançamento de um empreendimento que eu estava participando, e aí minha mãe estava me esperando na porta do trabalho pra gente ir pra praia, e eu fiquei até, na véspera do Natal, no dia 23, na verdade, não foi do dia 24 para o dia 25. E aí fazendo contrato, trabalhando lá, porque eu era obstinada naquilo e ocupava um espaço. Então, aí Deus foi alinhando isso dentro de mim, reposicionando as coisas. Então, hoje eu trabalho e trabalho bastante, mas ocupa o lugar certo, o espaço certo. Acho que trabalha até mais que naquela. Ocupa um espaço certo, porque... Eu não dou paz pra elas, gente. Pra elas, vocês não têm noção. Agora eu trabalho pra ele. Trabalho pra nós, eu trabalho pra nossa família, mas aí o olhar é diferente. Não é um olhar egoísta, não é um olhar colocando minha identidade... E a questão é o porquê, né? Isso. Por que eu faço? É pela nossa família, é por nós... para estar com os nossos filhos. Então, e não hoje... é para ser nada, né? É porque você já é, né? E não tem problema nenhum em trabalhar. Eu tô contando a minha história, algo que fez parte do porquê a feminilidade, e aí encontrar o meu lugar em Deus, sabe? De que eu posso sim trabalhar, as mulheres da Bíblia trabalhavam, a gente tem Débora, que era juíza e profetiza, a gente tem Ruth trabalhando, colhendo espigas para sustentar sua sogra viúva e a si mesmo que também era viúva, a gente tem Lídia, vendedora de tecido de púrpura, a Dorcas que fazia, então o contexto das mulheres... A questão não é o trabalho, né? O trabalho não é inimigo da feminilidade, qual trabalho e o porquê de cada trabalho, né? É identidade, não trabalho o problema, Isso, né? Exatamente. Então eu colocava no lugar errado. Então hoje eu continuo trabalhando,
Mas como a mulher de Provérbios 31, ela trabalhava muito. A Bíblia diz, não dá nem para listar tudo que ela fazia, mas Eu até tenho certeza que ela não fazia tudo aquilo num dia só. Ela tinha, assim, aquilo era a vida dela, não era tudo um dia só, porque não dá, não tinha hora no dia para ela fazer tudo aquilo de uma vez. Ela era comerciante, ela dava ordem às empregadas, ela tecia roupas para a família, vestia a família, ela fazia cintos, ela vendia para os comerciantes da região dela. Então, eram, assim, muitas atribuições. E chegava no final do dia, ela ainda estava bem animada. Mas ela fazia isso não com um coração egoísta de eu vou me realizar, eu estou fazendo isso para mim mesma. Para ser alguém na vida, para não depender de ninguém. Não, pelo contrário. Todo o movimento da alma da mulher é para o servir a família. E esse é o lugar bem posicionado. Então, não tem problema nenhum em trabalhar, porque isso até é um campo minado, assim, porque por esse contexto todo histórico de conquista, de conquistar o lugar e tal, é um lugar até de, assim, muito cuidado. Porque tem dois extremos, né? Tem o extremo que vai dizer que você precisa trabalhar para ser alguém, para não depender de marido, para não depender de homem. Para ser independente financeiramente, para conquistar as minhas coisas, para se um dia tiver um divórcio, tem toda essa questão sempre egoísta, sempre olhando para si. Na verdade, ser humano nenhum é satisfeito, é feliz olhando para si, né? Porque o próprio Deus olhou para a humanidade, enviou o seu filho, se esvaziou de sua glória. Então, essa é a visão. Mas tem um outro extremo também de lá, que é o extremo que demoniza o trabalho, que acho que a mulher, obrigatoriamente, ela tem que estar o tempo todo dentro de casa, que ela está errada se ela fizer qualquer outro tipo de coisa que não seja ali dentro de casa, na família. E talvez esses dois extremos sejam dois lados de uma mesma moeda, de uma moeda chamada ferida, e sejam dois jeitos de manifestar uma mesma ferida de identidade, onde o papel da mulher está distorcido em ambos os dois, né? Isso. E Deus não tem problema nenhum com a mulher trabalhar, a questão fundamental é exercer a sua feminilidade de forma plena, né? Isso. Deus não é inimigo do trabalho. Cultivar o relacionamento com ele, né? Porque a gente vê, por exemplo, Marta trabalhava muito e estava lá num contexto de muito trabalho e Jesus falou, Maria escolheu a boa parte. Então também tem esse lugar de deleite no Senhor, de não, que é uma questão assim, a mulher é muito de olhar para si, para o interior e derramar isso. É inevitável que uma mulher bem alinhada, ela queira beneficiar o marido e os filhos, mas ela também não pode esquecer de olhar para cima. Não só olhar para si, olhar para o outro, mas olhar para cima. Esse estado de contemplação do Senhor, e ao contemplar Ele, a gente está bem alinhado nessa revelação dele no papel. Sim, sem dúvida. E hoje tem uma dificuldade até de boas referências no aspecto feminilidade. Tá tudo tão distorcido que é difícil até saber qual é o papel bíblico da mulher, não é? Você percebe isso? A gente não pode cair no erro de entrar nesse contexto de guerra mesmo, né? A gente tem de um lado feminista, de outros lados conservadoras, e aí é uma disputa, é uma beligerância ali em torno do assunto, e na verdade eu acho que o que a gente tem que fazer é fugir de extremos e olhar mesmo para a palavra de Deus, o que Deus diz a respeito do ser mulher, o que Deus te criou para ser, qual que é o seu propósito nele, corrigir, assim como eu fiz na minha vida, de corrigir e reposicionar as coisas no lugar de como... E ao longo dessa jornada,
Deus foi não apenas te ensinando, mas te apresentando muitas pessoas também que foram te ensinando, te abençoando, e por causa desse conjunto de experiências e da minha experiência profissional de ver tantas mulheres adoecidas, sobrecarregadas e batalhando em um desses dois extremos e com tanta carência, foi por isso que a gente lá na comunidade Divinamente, eu já estou anunciando há algum tempo isso, mas você preparou um curso completo sobre a feminilidade bíblica, que é um material tão necessário, tão indispensável para o tempo de hoje. Fala um pouco sobre o curso Feminilidade Bíblica que vai estar lá na comunidade Divinamente. Sim. Levando em conta o quanto beneficiou, né, a nossa família, o nosso relacionamento, o quanto trouxe esse alinhamento mesmo, essa clareza de Deus para os nossos propósitos e fez muito bem em resposta a isso, a esse processo que eu passei. A gente se sente amado em compartilhar e abençoar pessoas. E aí nós pensamos, por que não, né, lá na comunidade Divinamente, que mulheres são grande maioria, assim como em tudo da sociedade, mulheres são a grande maioria. Não sei como, a gente tá em tudo, né? E sempre é a maioria em todos os contextos. E na comunidade não é diferente. Aí a gente pensou, por que não fazer um curso? E aí a gente pensou esse curso exatamente para lançar nesse dia, lá como um presente para as mulheres da comunidade. E tenho certeza que vai ser uma bênção, porque não sou só eu faço um bloco falando um pouco desse contexto, falando essa parte mais teórica da feminilidade, trazendo a parte teológica. O Jonatas tem me ajudado a trazer a parte científica também. A gente tem feito essa junção da minha experiência, a Bíblia, a ciência, assim como é a proposta da comunidade. E trouxemos também muitas convidadas que vão ser módulos específicos de assunto bem prático, de pessoas que transbordam uma mensagem e que servem inclusive na nossa igreja, né, de Zuscope hoje. Vou até aqui pegar a colinha, porque eu não vou lembrar tudo de cabeça, mas a gente vai falar sobre o valor do cuidado com o lar, sobre pastoreando filhos, importância da leitura, o dress code do reino, Fala das para vestimentas. Pessoal, o que é dress code, que eu não sabia isso. É a forma de se vestir, é o figurino certo para a ocasião. E aí a Grazi, que vai trazer esse tema, ela é consultora de imagem, e aí ela usou esse nome, achei muito legal, de dress code do reino. Qual é a vestimenta adequada no reino de Deus? Como a gente expressa o ser mulher de uma forma correta, bem alinhada. A gente vai falar também sobre devoção no tempo de solteira. Então, se você é solteira, também vai te abençoar. A gente tem a Lu Nutri falando sobre a nutrição da família, como a mulher nutre a sua família, ensinando estratégias de como alimentar bem, trazer alimentos que nutrem, como introduzir isso na rotina do marido, do filho. A importância da mesa, a gente vai ter um módulo só sobre mesa posta. As meninas deram até o nome de Pondo a Mesa Divinamente. Você nem sabia dessa, Ai, que né? chique. Pondo a mesa divinamente. E aí a gente vai ensinar como pôr mesa simples, como pôr uma mesa mais elaborada para uma ocasião especial, e vai trazer como a mesa é importante para a união da família, como as refeições trazem essa comunhão. A gente vai falar de mais um monte de coisa, sobre educação financeira, sobre amizade, sobre adoção, sobre empreendedorismo feminino, sobre os direitos da mulher, sobre identidade, autogoverno. Vai ter muita coisa boa com essas mulheres que nós E só professoras de altíssimo gabarito. Que mulheres simples, como eu, como você, mas que carregam uma mensagem. Então, cada uma delas foi escolhida por se destacar mesmo no tema. São pessoas comuns, mas extraordinárias ao mesmo tempo, que vai estar transbordando desse conhecimento também em áreas específicas. Então vai ficar algo bem completinho, bem legal. Se você já é da comunidade, já vai
E a gente vai liberando aos pouquinhos, que a gente está finalizando as gravações, a gente vai liberando. Já tem muita coisa pronta já, mas a gente vai liberando também para não sobrecarregar vocês de uma vez, a gente vai liberando os conteúdos semanalmente, né? Mas já tem muito conteúdo e muito conteúdo ainda está sendo produzido. E, gente, eu sou suspeito para falar, eu tenho acompanhado as gravações, tenho participado de alguns conteúdos e eu estou impactadíssimo com a relevância, com a qualidade do conteúdo e com a necessidade de se falar sobre isso. Gente, vocês não têm ideia de como isso vai ser cura, de como isso vai prevenir doenças, de como isso vai prevenir tantos sofrimentos na família, tantas dores, tantas gerações que podem ser salvas, filhos, netos, bisnetos, por esse conhecimento, porque a gente sabe que é conhecendo a verdade que a gente é liberto, né? E a verdade de Deus, o evangelho, precisa ser trazido para cada pedaço da nossa vida. E o propósito desse curso é trazer o evangelho para a feminilidade prática, é trazer o evangelho para a prática, para a vida do dia a dia, para a vida da mulher ali na segunda-feira, das 7 da manhã, das 6 da manhã até a hora que vai dormir. É vida, é como encarnar o evangelho de forma prática no dia a dia da mulher em uma rotina por vezes caótica e sobrecarregada. Então esse curso está indispensável, está lá dentro da comunidade Divinamente para quem assinar o plano anual. Então, se você assinar o plano anual, você vai ter acesso a esse conteúdo e eu tenho certeza que ele vai abençoar muito a sua vida, porque ele já tem abençoado a vida de tanta gente aqui. Então, o link vai estar aqui na descrição, você pode já se inscrever na comunidade Divinamente. Aproveita também para se inscrever na Conferência Divinamente, dia 16 de março em São Bernardo do Campo. Jéssica vai estar lá e vai dar uma palavra lá. Não estou sabendo disso, não. vai orar por nós lá, vai falar um pouco sobre a feminilidade também. E vai ser um dia especial, lançamento do livro Salmoterapia. Então é a sua oportunidade de estar lá celebrando esse momento. A gente vai falar sobre saúde e devoção, sobre o que é esse coração que a Bíblia nos ensina e como ele é importante para a nossa paixão pelo Evangelho e para a nossa saúde, porque sem sanidade fica muito mais difícil viver em santidade. E sem santidade não há sanidade. Nós precisamos unir esses dois fundamentos da igreja, esses dois polos, sanidade e santidade, saúde e devoção, uma igreja saudável e apaixonada por Jesus. Esse é o tema da nossa conferência, você não pode perder, nós vamos aprender muito sobre como o evangelho interfere na nossa saúde mental e como nós precisamos falar sobre saúde mental hoje. Essa é uma demanda da igreja para o tempo do fim, daqui até o dia do Senhor. Nós precisamos amadurecer e entender sobre isso. Se esse vídeo te abençoou, precisa compartilhar, né, amor? Isso. Compartilha aí com as mulheres que você ama. Tem um desafio, ó. Manda no grupo das mulheres lá da igreja. Isso. Se você ama as mulheres da sua igreja, você precisa compartilhar esse conteúdo. No grupo da família, para as mães, para as avós, sobrinhas. Então compartilha geral aí esse conteúdo, pega o link aí e manda para todo lado. Deixa um comentário aqui com a parte que mais marcou você, com a parte que mais te edificou. Não sai desse vídeo sem deixar um comentário. Se você não é inscrito no canal ainda, se inscreve, a gente está produzindo muito conteúdo e vai ter cada vez mais. Então se inscreve para você não perder nada e também curte esse vídeo para que o YouTube mostre para mais pessoas. Não esquece de apertar o joinha aí, tá bom? Se você está assistindo depois, não está assistindo no dia de fato Internacional da Mulher, não tem problema nenhum. Entra lá na comunidade Divinamente que o curso vai estar lá para você também, independente de quando você está assistindo esse conteúdo, é para você também, tá bom? Deus abençoe você, não se esqueça que toda emoção é um convite para oração, saúde mental é pensar o que Cristo pensa e sentir o que Cristo sente. Meu amor, dá tchau aí pra galera. Tchau, gente, Deus abençoe, fiquem com Deus. E ó, live com a Gé toda semana, quem quer, escreve aqui, bom? Deus abençoe, gente, fiquem com Deus.